mulher com HIV pode engravidar? Tá, mas se ela engravidar, aí o bebê nasce com HIV, né? Pode tomar as medicações do HIV quando tá grávida? E o parto não pode ser normal, né? Tem que ser sempre cesárea. E aí, você sabe todas essas respostas? Tá seguro para atender uma gestante com HIV? Se você quer saber essas respostas e mais um monte de outras coisas, fica aqui que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, o meu nome é Marília Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestir jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Você sabe que o exame de HIV, assim como outros, são parte da primeira rotina do pré-natal. Então, o ideal é que quando essa gestante vai na unidade básica de saúde para abrir um pré-natal, que já seja feito o teste rápido de HIV, de sífilis e de hepatites virais. O teste rápido, você deve lembrar, a gente já conversou sobre ele, é aquele teste que fica pronto em 20 e 30 minutos, ou seja, a gestante já vai sair dali com o resultado do seu HIV, da sua sorologia de sífilis, hepatite C e hepatite B. Por que essa economia de tempo é tão importante, principalmente quando a gente está pensando em HIV? Porque tempo é igual a mais segurança para esse bebezinho nascer sem o vírus HIV. Espera aí que eu vou te explicar. O motivo principal é que hoje a gente tem muita coisa a fazer por essa gestante que tem HIV, porque a gente tem grandes avanços que garantem que 1% ou menos dessas crianças filhas de mãe com HIV venham a ser positivas. E a gente está falando de virtualmente zero, porque se a gente tem uma mãe adequadamente tratada, a gente praticamente não tem chance de que isso aconteça. Então, quanto mais rápido a gente descobre esse status sorológico dessa mãe, melhor. Então, é muito importante a testagem rápida. Ah, mas a pessoa faz pré-natal no convênio. E aí, quando faz pré-natal no convênio, realmente vai acabar fazendo o teste convencional no laboratório. Mas, para a gestante da rede básica que procura a unidade básica de saúde para iniciar o pré-natal, o teste rápido de HIV precisa ser feito na abertura do pré-natal. Uma outra razão também é que, infelizmente, muitas mulheres vão descobrir o seu status sorológico, ou seja, vão se descobrir HIV positivas exatamente na fase do pré-natal. Eu falo infelizmente porque é uma notícia que para a maioria das mulheres gestantes é devastadora. Então é muito ruim você descobrir que você está gestando e descobre um diagnóstico de uma doença que ainda requer alguns cuidados. Então essa falta de testagem nos outros períodos da vida faz com que essa mulher chegue para fazer o pré-natal, às vezes fazendo o primeiro teste de HIV da vida dela. Mas e a mulher que já sabe que tem HIV? Não, isso acontece, a mulher já sabe que tem HIV, ela engravida e para ela também a gente tem todo um planejamento para, se essa mulher procurar o serviço de saúde e falar assim, olha, eu pretendo engravidar, a gente consegue fazer com que ela tenha uma gravidez absolutamente segura do ponto de vista de impedir a transmissão vertical. E eu vou te explicar direitinho o que essa mulher precisa fazer para ela poder engravidar com segurança. Mas antes, me conta aqui se na tua prática você atende gestantes com HIV ou se isso é uma coisa que para você é totalmente novidade. Eu quero muito saber o que você faz e como é que é a tua vida profissional em relação à gestação e ao HIV. Então vamos lá. Eu listei aqui alguns aspectos de cuidado que a gente precisa ter e eu começo o primeiro deles com o acolhimento. A gente vai ter duas situações sempre. A gente vai ter a gestante que acabou de descobrir uma sorologia positiva para HIV e a gente vai ter a gestante que já sabia que tinha HIV e agora encontra-se grávida. Então vamos pensar nesses dois cenários. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender de gestação com HIV, porque você deve ter segurança para prover essas orientações e também para tranquilizar essa mulher, porque hoje o cenário é extremamente positivo. Então os casais, eles geram filhos saudáveis, livres do vírus em múltiplas gestações. Então não é para a gente ter criança que soro converte para HIV. Quando isso acontece, a gente tem que parar tudo e entender o que falhou, por que nesse caso essa criança positivou. Então essa mãe, ela precisa ser tranquilizada de que o fato dela estar gestante não é uma sentença de que esse bebezinho vai nascer com o HIV que ela também carrega. Então vamos pensar nessas duas situações. Uma situação que é o melhor dos mundos é quando a gente tem uma gestante que já sabia do HIV e está adequadamente tratada. Quando ela está adequadamente tratada, significa que ela toma as medicações antirretrovirais e ela tem carga viral indetectável. O que é carga viral? Carga viral é um exame que a gente faz para medir ali se essa gestante tem um número
alto de vírus ou não. Quando a gente fala que ela está indetectável, é que a quantidade de vírus é tão pequena que a gente não consegue detectar no sangue periférico o vírus. Significa que ela está curada? Infelizmente não significa que ela está curada, mas é como se fosse uma cura clínica, porque ela não tem vírus circulando, então todos aqueles prejuízos do HIV essa mulher não experimenta. Por quê? Porque ela tem carga viral indetectável. Então isso é muito importante da gente saber. Só que lembre-se que essa gestante, ela é uma pessoa inserida numa família. E quando você falar de acolhimento, não foque só nos exames que você vai fazer e todas as questões biomédicas ali da condução desse pré-natal. Foque na rede de apoio dessa mulher. Por quê? Essa mulher tem parceiro fixo? Esse parceiro sabe do diagnóstico? Esse parceiro também é HIV positivo? Esse parceiro está adequadamente tratado? Essa mulher tem outros filhos? Essa mulher teve filhos que ficaram positivos? Essa mulher tem uma rede que sabe do diagnóstico dela ou ninguém sabe, só o parceiro, por exemplo? Tudo isso é muito importante. Existem situações de vulnerabilidade nessa família dessa paciente que vão colocar essa adesão ao tratamento em risco, porque você também precisa saber se existe alguma medida a mais que você precisa tomar para proteger esse concepto, porque se você está lidando com uma gestante que tem dificuldade de aderir ao tratamento, você está lidando com uma gravidez, com uma gestação que pode sim culminar com uma transmissão vertical do vírus HIV. Então, conheça essa gestante como um todo. No acolhimento, não é para você falar apenas do que é exame laboratorial e pré-natal, para você conhecer ela, principalmente nos bastidores ali, como um todo. E aí, o segundo grande aspecto é exatamente essa questão dos exames laboratoriais. Então, eu já falei do CD4, é importante a gente saber, a gente vai ter dois cenários. A gente vai ter a gestante que está tratada, que pode ou não ter uma carga viral indetectável. Se ela está adequadamente tratada, é esperado que ela tenha. Se ela está em abandono de tratamento, enfim, ela não vai ter essa carga viral indetectável, provavelmente. A gente sempre vai colher a carga viral no início do pré-natal. E se essa gestante acabou de descobrir o HIV, ela certamente não está com carga viral indetectável, porque ela é virgem de tratamento. Então a gente vai entrar com a medicação antirretroviral. Então ela vai fazer um pré-natal, provavelmente no serviço especializado, com um ginecologista que atende especialmente as gestantes com HIV, e ela também vai fazer o acompanhamento em paralelo com o infectologista, que vai cuidar da questão da prescrição dos antirretrovirais e do acompanhamento do resultado ali desse tratamento. Então, que exames mais que são específicos? Existe uma coisa importante assim, existem poucas diferenças, viu, entre o pré-natal da gestante com HIV e o pré-natal da gestante soronegativa. Principalmente essas diferenças dizem respeito aos exames que são específicos do HIV. Então o CD4 é um deles, a gente já falou da carga viral, o CD4 é o exame que mede a imunidade e a gente ainda tem um outro exame que a gente também colhe no pré-natal dessa mulher com HIV, que é a genotipagem. A genotipagem é um exame para a gente entender com que remédio que esse vírus morre, ok? Que é para você não dar remédio que não faz efeito. Então de antemão a gente já fica sabendo o que pode medicar essa gestante ou não. Um terceiro aspecto muito importante é o acompanhamento rigoroso do pré-natal. Então, qual é a diferença maior de uma gestante com HIV para uma gestante sem HIV em termos de pré-natal? Existem alguns exames que a gente vai pedir que vão determinar, por exemplo, a via de parto, eu vou chegar lá. Mas durante o acompanhamento do pré-natal, você vai poder identificar que aspectos da vida dessa mulher precisam de maior atenção. Então, às vezes, essa mulher vai precisar de um acompanhamento com a psicóloga, com um acompanhamento com o serviço social, ela vai precisar, de repente, de clínica, de médicos de outras especialidades. Então, o acompanhamento pré-natal da mulher com HIV é tão ou mais importante do que o acompanhamento pré-natal de uma mulher sem HIV. O pré-natal precisa ser feito com todo rigor. Ainda na condução do pré-natal, a gente precisa lembrar da vacinação. Toda mulher precisa estar com a vacinação em dia. No caso da gestante com HIV, isso é ainda mais importante. E existem vacinas que a pessoa que vive com HIV tem direito, que são os imunobiológicos especiais, e ela pode inclusive fazer uso de vários deles ainda durante a gestação. Então, a cobertura vacinal para a mulher com HIV, ela é uma cobertura diferenciada e é muito importante que essa mulher esteja devidamente vacinada. Então, tão importante quanto a mulher que não tem HIV. Um outro aspecto importante também é você pensar em tuberculose para a mulher que tem HIV. Então, normalmente, a gente não tem essa preocupação se o paciente for assintomático, mas na mulher que tem HIV, a gente primeiro vai se preocupar com os sintomas. Então, lembrem-se aí dos sintomas clássicos de tuberculose. Então, sudorese noturna, febre, perda de peso, mal-estar e principalmente tosse.
tosse. Então, lembra da regra, tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. No caso do paciente com HIV, se estiver tossindo há mais de 2 semanas, a gente já tem que pensar em tuberculose. Mas, além disso, muitos serviços fazem a prova tuberculínica, que é o PPD, para saber se essa paciente não tem uma tuberculose latente, ou seja, ela não tem sintomas, mas ela tem ali uma história de ter tido contato com a tuberculose e teve uma infecção latente por micobactéria, tá? Então, a tuberculose é um pensamento que a gente tem que ter também, difere um pouco do pré-natal comum, o pré-natal da gestante com HIV nesse aspecto. Um outro aspecto é a escolha da via de parto. Eu comecei o vídeo fazendo uma pergunta, pode ter bebê por parto normal? Ah, não, só cesárea, né? Não, não é nada disso. A mulher com HIV, ela pode parir seus filhos por parto normal ou por uma cesariana. O que vai determinar isso? O primeiro filtro que a gente vai passar é a carga viral. Se essa mulher chegar na maternidade com a carga viral que a gente colhe com 34 semanas de gestação, então quando vai se aproximando ali o final da gestação, a gente vai colher uma carga viral com 34 semanas. Esta carga viral é a carga viral que vai nortear a decisão sobre o parto dessa gestante. Então, se a carga viral for menor do que 1.000 cópias, esta mulher pode tanto parir por um parto normal quanto cesárea, e a indicação neste caso vai ser uma indicação obstétrica. Então, aquilo que foi ali na condução do trabalho de parto determinado pela paciente e pela equipe. Então, pode ser parto normal? Pode. Pode ser parto cesárea? Pode também. Agora, se essa mulher chega na maternidade sem essa carga viral de 34 semanas ou com uma carga viral acima de 1.000 cópias, aí ela vai para cesárea. Então, isso vai depender exatamente desse exame. E se ela chegar sem exame nenhum, o que acontece? Aí, claro que ela vai para cesárea. Então, você tem que orientar a sua paciente a sempre andar com a carteirinha de pré-natal, principalmente quando estiver se aproximando do momento do parto. Senão, se ela chegar lá no hospital, mesmo que seja em trabalho de parto, mas sem um exame comprovando que a carga viral dela está abaixo de 1.000 cópias, ela pode acabar indo para uma cesárea. Aí, a gente avançou esse momento aí da escolha do parto e essa mulher vai finalmente parir. O que a gente precisa fazer de especial para essa mulher? A gente usa uma medicação endovenosa, que é um antirretroviral, nessa gestante, com pelo menos 3 horas antes do momento de parto, seja normal ou seja a cesárea, até a hora que o bebezinho nasce e existe o clampeamento do cordão. Aí então essa medicação é suspensa. Para que isso? Essa medicação ela vai atuar eliminando vírus que podem estar ali dispersos na corrente sanguínea dessa paciente, para que quando o bebezinho nasça e haja troca de fluido entre a mãe e o bebê, não haja troca de vírus ali entre a mãe e o bebê, tá? Então, para isso que a gente faz essa medicação. Existem protocolos estaduais que ainda fazem a medicação, no caso do meu estado é assim, a gente ainda faz a medicação mesmo quando a mãe tem menos de 1.000 cópias, mas o protocolo nacional fala que a mãe com menos de 1.000 cópias não precisa receber a medicação endovenosa, tá bem? Agora o bebezinho nasceu e eu vou falar dos cuidados com o recém-nascido, mas antes, se você chegou aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu like aí que toda semana eu trago conteúdo novo para você. Vamos lá, nasceu esse bebezinho, o que a gente vai fazer? Existem alguns cuidados que são específicos desse bebezinho quando esse bebezinho nasce, então ele vai tomar banhinho logo que ele nasce, tem uma série de procedimentos médicos que são feitos, mas eu quero deixar aqui algumas coisas que são importantes para que você, naquele momento do acolhimento e durante o pré-natal, já converse com a sua gestante a respeito deste momento. Primeiro momento é o seguinte: essa gestante não vai amamentar. Então, é muito difícil isso para muitas mulheres. Então, é muito sofrido para muitas delas não poder amamentar. Ainda que a gente tenha exames de carga viral atestando que a carga viral no sangue ela é indetectável, a gente ainda pode ter eliminação de vírus no leite materno. E o leite materno, ele é um fator que contribui muito para a transmissão vertical. Então, amamentar o bebê quando a mãe é HIV positiva aumenta muito a chance desse bebezinho contrair o HIV. Então, não, esse bebê não vai poder ser amamentado ao seio, certo? Ele vai receber fórmula láctea. E uma coisa importante, o Ministério da Saúde, ele provê essa fórmula. Então, até os primeiros 6 meses, esse bebê vai receber os leites que a gente chama de leites de partida, que seria aqueles leite número 1, né? Não 1, Aptamil 1, enfim. Depois dos 6 meses até 1 ano, vai receber o leite
de segmento, que é aquele leite 2, e depois ele pode continuar com o leite de segmento ou ir para o leite integral, depende da convenção ali de cada município. Então essa mãe não vai gastar com o leite se ela é atendida no serviço público, ela realmente não pode amamentar. Por que você tem que conversar isso com ela? Porque veja, faz parte do senso comum que as crianças nascem e mamam. E essa mulher, ela vai ficar no alojamento conjunto porque ela vai ficar o tempo todo com essa criança. E vai gerar questionamento, muitas vezes por parte da própria família. Existem mulheres que têm isso como um assunto discutido só com o seu parceiro. A mãe não sabe, a sogra não sabe, a irmã não sabe, a cunhada não sabe, ninguém sabe. Só quem sabe é o parceiro. E aí você precisa instrumentalizar essa mulher para o que ela vai pensar de justificativa do porquê que ela não amamenta. Por quê? Porque se essa mulher não estiver muito segura de que realmente ela não pode amamentar, na hora da pressão familiar pode ser que essa mulher coloque essa criança no peito. Então você tem uma gestação toda para preparar essa mulher para este momento. Prepare essa mulher. A gente oferece na maternidade uma medicação que é para diminuir ali aquele desconforto da mama, dar uma secada no leite quando a gente tem a pojadura, então melhora esse desconforto. Mas se essa criança for pro peito e estimular, essa mulher pode ter leite, tá? Então isso precisa ser muito bem explicado. E a outra coisa é que esse bebezinho, ele vai fazer um tratamento com antirretroviral por 28 dias, tá? Então ele vai tomar essa medicação por 28 dias e o raciocínio é muito semelhante ao raciocínio da PEP, que a gente já fez vídeo a respeito disso. Então é uma profilaxia pós-exposição. Vamos imaginar que esse bebê, quando nasceu, quando houve troca de fluido ali do bebê com a mãe, ele entrou em contato com algum vírus que estava ali passando. Essa medicação vai impedir que esse vírus, que essa criança possa eventualmente ter entrado em contato, a infecte. Ok? E por fim, eu quero falar do acompanhamento desse bebezinho no serviço de saúde. A criança que nasce de uma mãe HIV, ela é o que nós chamamos de bebê exposto ao HIV, ou seja, ele se expôs ao vírus durante a gestação. Existem 3 momentos onde esse vírus pode chegar até o bebê. Primeiro é durante a própria gestação, então esse vírus pode romper a barreira transplacentária e chegar até o bebê. Então, quanto mais alta a carga viral da mãe, mais perigo para que esse vírus atravesse, mais chance desse vírus atravessar existe. O segundo momento é o momento do parto, então por isso que a mãe usa a medicação antirretroviral no momento do parto. A escolha do parto visa trazer mais segurança para o bebê. E o terceiro é durante o aleitamento materno. Então essa mulher não pode amamentar porque essa é uma via de transmissão do HIV muito importante. Mas ainda assim, esse bebê ele vai precisar ser acompanhado por aproximadamente 18 meses. Ele vai ter alta com cerca de 18 meses quando ele tiver um exame anti-HIV não reagente, ou seja, ele não tem anticorpos anti-HIV, e é normal que o bebê nasça com anticorpos anti-HIV, porque os anticorpos são maternos, não são dele. Então a gente precisa esperar que se esgote esses anticorpos maternos até que o bebê realmente, você tenha certeza, não, ele não tem anticorpos porque os exames agora estão negativos. E ele também precisa ter 3 cargas virais indetectáveis. Então não é para encontrar vírus no sangue do bebê. Anticorpo anti-HIV a gente pode encontrar porque ele é anticorpo materno. O vírus a gente não quer encontrar. Então, uma vez que esse bebê tem 3 cargas virais indetectáveis e tem o anti-HIV não reagente, e isso acontece por volta de 1 ano e meio, esse bebezinho recebe alta e aí ele tem uma vida normal. Então, respondendo a todas as perguntas que a gente fez no início do vídeo, sim, uma mulher que tem HIV pode engravidar. Sim, esse bebezinho nasce sem o vírus HIV, se a gente observar todos os cuidados que a gente tem que ter. Não, esse bebezinho não precisa nascer de parto cesárea, vai depender bastante aí de todas essas situações que a gente conversou. E sim, você precisa estar preparado para atender uma gestante e fazer uma revelação diagnóstica de HIV para paciente que você está atendendo. Eu espero ter te ajudado. Esse assunto para mim é um assunto que eu tenho muita paixão. Eu quero que você deixe aqui a sua pergunta caso você tenha alguma dúvida. Um beijo e até o próximo vídeo.